Boa tarde, galera. Terça-feira nós tivemos a visita da irmã Clair e foi compartilhada uma palavra que é de uma riqueza muito grande. Eu quero liberar ela para vocês, que está em Romanos 8:1, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, na verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, olha que coisa mais linda, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nossa, o livro de Romanos, para mim, é o livro mais completo da Bíblia. Para mim, é o livro doutrinário mais completo. Quem é cristão já batizado, que já tem assim uma caminhada maior com Cristo e não examinou o livro de Romanos, tem que pegar Romanos e se deleitar nele dia e noite, para entender o cristianismo. Quem não entendeu Romanos ainda, não compreendeu o cristianismo. Romanos, o cristianismo está assim simplificado em Romanos. Toda a doutrina do cristianismo está em Romanos. E essa parte de Romanos, ela é muito linda. Eu vou começar falando da primeira parte. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para nós cristãos que aceitamos Cristo, já não temos mais condenação para o pecado. Então, não é novidade mais para nós. E o que acontece na nossa conversão é algo tão lindo e tão poderoso, o que Deus faz conosco, né? Na nossa conversão. Quando nós aceitamos Cristo verdadeiramente e nós produzimos a fé verdadeira, aquela fé que salva, o Espírito Santo de Deus, ele começa a agir na nossa vida. Ele começa a produzir em nós o caráter moral de Cristo. Ele começa
a produzir a metanoia em nós, na nossa mente, começa a produzir a mudança de mente em nós, começa a haver mudança em nós, as pessoas começam a ver mudança de comportamento em nós. O que é isso? É o processo de santificação que vem depois da justificação. Quando nós aceitamos Cristo, nós somos justificados perante Deus. Cristo pega a nossa sentença de culpados, né? Que é a justificação, ele pega a nossa sentença de culpados e leva na cruz e dá a dele de justo. E nós passamos a caminhar com a cédula de justo de Cristo. E ele não faz só isso. A gente ainda, a partir daí, os nossos pecados não são mais computados. Isso é a justificação, certo? Depois da justificação vem o processo de santificação, que é o que Paulo está falando aqui. Depois vem, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque nós estávamos debaixo da lei. Nós não podíamos cumprir a lei de forma nenhuma. A lei é como um espelho para nós. A gente não consegue agradar a Deus de forma nenhuma através da lei. É impossível cumprir a lei de Deus. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Foi o que eu falei agora. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Essa é a obra do Espírito Santo para conosco. A partir do momento em que nós nos convertemos, o Espírito Santo começa a agir na nossa vida e a gente não se inclina mais para a carne, começa a mortificar a carne. É o processo de arrependimento. A gente começa a mortificar a nossa própria vontade e deixa de lado as coisas carnais e começa a olhar para as coisas espirituais. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É tão bom viver em paz, né? A paz de Deus reina dentro de nós. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo ao nosso redor e às vezes a gente está tão aquém de tantas coisas, né? É estresse no trânsito, é vizinho brigando, é tantas coisas e você está ali, né, naquela paz interior, né, tentando apaziguar as coisas, evangelizando aqui e ali, falando de Deus, né? Parece que você é realmente um peregrino em terra estranha. É a paz que o Espírito traz para nós. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. É muito óbvio isso, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Exatamente, se você creu de verdade, o Espírito Santo vai agir na tua vida. Se você produziu fé e creu, se você está arrependido e foi justificado, o Espírito Santo vai agir na tua vida, mano. E vai começar a produzir arrependimento em você. É um processo que vai só parar na glorificação ou quando você morrer. É gradativo. Só que se você não produzir arrependimento, isso não vai acontecer. Isso aconteceu comigo. Eu achei que eu tinha me convertido, mas eu não me arrependi. E caí várias vezes no mesmo pecado. Então eu demorei. Eu via pessoas se converterem e passar na minha frente, assim, em questão de 6 meses estavam voando. E eu, meu Deus, estou há 3 anos aqui na igreja e caindo no mesmo pecado. Por que acontece isso? Por que essas pessoas estão assim já? Por que comigo não acontece isso? Porque em mim, dentro de mim, não se produzia o arrependimento de Deus. Cristo deixou bem claro, a primeira vez que Cristo abriu a boca para pregar o Evangelho, ele pregou o arrependimento, ele falou, arrependam-se. Tem que produzir arrependimento, mano. A gente tem que se arrepender de verdade dos nossos pecados, para deixar o Espírito Santo agir dentro de nós. Sabe, isso aconteceu comigo. Então, assim, se você não se arrepender de verdade, ele não vai agir dentro da tua vida. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive
por causa da justiça, a justiça de Deus. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Que morte é essa, gente? É a morte eterna. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É realmente um texto assim maravilhoso. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Não é uma palavra para doutores da lei. Eu não sou doutor da lei. Eu estou só querendo falar um pouquinho da palavra, porque Deus colocou no meu coração de falar da palavra, porque eu fiquei muito tempo dentro da igreja sem mover um dedo e só andando para trás. E eu acho que todo cristão ele tem um dever só, que é conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Nós temos que cumprir essa missão, que é a missão do ID, que Cristo deu para nós, e fazer as pessoas entenderem que elas têm que ser amigas de Deus, que elas não têm essa relação de amizade com Deus, não. E essa amizade, ela vem através do Evangelho, ela vem através do arrependimento, e que Deus quer ter essa relação não de amizade, Deus quer ter uma relação de paternidade com elas. Deus quer ser pai. E um pai, ele tem muitas coisas boas para dar para as pessoas, não temporais, como algumas igrejas pregam, apenas temporais, não só temporais. Tem coisas boas sim aqui, mas Deus ainda tem coisas muito maiores para nós, assim, que para o nosso entendimento humano, a gente não consegue nem sonhar lá em cima, entende? Então, assim, só que para a gente poder ter isso, nós precisamos entender as coisas que estão nesse livro. Então, assim, as pessoas ainda estão distantes de Deus. Eu faço um convite a todo mundo que comecem a despertar para isso. Comecem a pensar, meu Deus, tem um Deus maravilhoso que fez todas as coisas e que quer ser meu amigo e muito mais do que isso, quer ser o meu Pai. Beleza, gente? Um abraço a todos e graça e paz.